Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 21 minutos já, pelo horário de Brasília. Pontualmente, é hora que começa o seu Redação Hit, edição da tarde. Eu sou o Kleber Werneck e você vai acompanhar comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, nós vamos começar essa edição lembrando um caso que chocou o país. A história da escritora que foi atacada por 3 pitbulls no Rio de Janeiro e teve o braço amputado. Esse ataque aconteceu no dia 5 de abril e os donos dos animais chegaram a ser presos. Mas quem vai contar para a gente essa história em detalhes e também vai atualizar o caso é o repórter Anderson Nascimento, direto do Rio. Ele vai aparecer aqui na nossa tela. Anderson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Queria que você contasse, como está esse caso, relembrasse e contasse como está esse caso hoje. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que nos acompanha. Foi no dia 5 de abril, como você falou, Kleber. A Rosiane Murray, de 73 anos, ela estava caminhando pela beira da praia em Saquarema, na Baixada Litorânea do Rio, quando foi atacada por 3 pitbulls. Enquanto ela caminhava na praia, ali na Avenida Ministro Salgado Filho, em Saquarema mesmo, no Rio de Janeiro, os cães a atacaram. Ela foi arrastada por cerca de 5 metros e ficou muito debilitada, sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para o Hospital de São Gonçalo. Devido às diversas mordidas, a Rosiane, que também é poetisa, teve o braço direito e a orelha amputados. Bom, Kleber, isso aconteceu no mês de abril, no dia 5 de abril. Os 3 proprietários dos animais que atacaram a Rosiane, o Kaique da Conceição Dutra, Ana Beatriz da Conceição e também o Davidson Ribeiro dos Santos, eles foram presos em flagrante por maus tratos dos animais. A questão toda é que no dia 11 de abril do mesmo mês, 6 dias depois, os 3 foram liberados da cadeia. Segundo o desembargador Gilmar Augusto Teixeira, ele apontou que os 3 não apresentam perigo para a sociedade, já que os animais foram apreendidos e resgatados para a Secretaria de Proteção Animal do município de Saquarema. E eles não têm mais o porte dos animais e também foram proibidos, Kleber, de ter qualquer outro animal doméstico durante todo o processo de julgamento. Por enquanto, eles estão respondendo, sim, os animais continuam apreendidos. E a Rosiane Murray, ela infelizmente teve, sim, o braço direito amputado e também a orelha. Isso foi uma fatalidade, enquanto ela caminhava no bairro onde mora e os animais ali, eles não conseguiram controlar, e infelizmente atacaram a Rosiane. Ela foi levada para o hospital, ficou na UTI por um período até conseguir estar reabilitada para voltar para casa. Isso já se passam aí 4 meses. E Rosiane vem agora com uma novidade, Kleber? Ela, durante a UTI, o processo, o período que ela ficou internada, Rosiane, que já é uma escritora, filha de polonês, natural de Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Ela que já ganhou vários prêmios na literatura e tem mais de 100 livros escritos. Aproveitou o momento na UTI para transmitir um pouco para as pessoas a dor que ela sentiu, a situação que ela estava vivendo, através de mais um livro infantil. Olha, Kleber, ela resolveu durante esse período na UTI escrever, detalhar, passar um pouco do que ela estava vivendo enquanto estava ali se recuperando, A autora decidiu dar vida à personagem de sua história. Uma mulher de 73 anos, avó, dona dos cabelos vermelhos, e assim como ela é, a gente pode ver nas imagens, Rosiane transformou a própria dor em poesia e lançou no último sábado, dia 10 de agosto agora, o livro O Braço Mágico, que reflete a experiência vivida. Segundo ela, essa foi a única maneira que ela encontrou para superar a dor e sair do trauma em que enfrentava. Kleber, isso
é que dar a volta por cima, não? Verdade, Anderson. Olha aí, o Anderson trouxe essa história com uma riqueza de detalhes, tanto o triste, o lamentável episódio, quanto essa bela história de superação. Anderson, eu peço que você continue com a gente, porque a gente vai falar mais ainda sobre esse caso. Olha só, agora nós vamos falar com a principal personagem dessa história, a escritora Rosiana Murray. Ela que sofreu, como o Anderson disse, o ataque dos pitbulls e hoje, 4 meses depois, dá uma lição de superação. Ela acaba de lançar, como a gente viu, esse livro chamado O Braço Mágico. E ela vai estar com a gente agora aqui. Boa tarde, Rosiana. Seja muito bem-vinda aqui. Eu digo que é uma grande honra recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, que bom, fico feliz. Legal. Boa tarde a todos. A gente viu o Anderson aí contando um pouco da história, mas nada melhor do que a gente ouvir de você. Eu queria que você relatasse um pouco do que você lembra daquele dia. Eu já esqueci. Eu quero esquecer. Mas eu lembro de acordar, né, daquilo tudo, do ataque, de tudo. Foi horrível. Meu irmão, que é médico, ele me disse que eu cheguei no hospital em choque, assim, entre a vida e a morte, foi gravíssimo, mas eu estou aqui, então. E eu lancei o Braço Mágico, que foi uma ideia que eu tive na CTI, no CTI, né? No momento mesmo em que eu passei a mão e vi que eu não tinha o meu braço direito, eu tive a ideia de criar uma história, porque senão eu ia afundar de verdade. Criar uma história bem onírica, bem mágica, bem leve para as crianças, para contar o meu acidente. Então é isso. Olha, e eu particularmente vejo que o seu exemplo vai muito além disso tudo. Eu li uma entrevista sua e um detalhe me chamou muito a atenção. Nessa entrevista, você disse que não quis registrar queixa contra os donos dos cães. Eu queria que você falasse mais sobre isso, explicasse, por favor. Eu nunca tive nenhum desejo de vingança, isso não vive dentro de mim, esse desejo de vingança. E eles não puseram os cachorros na rua de propósito para matar alguém. Esse é um cachorro que deveria ser extinto no Brasil, o comércio de pitbull, porque é um cachorro instável, muito feroz, capaz de matar o próprio dono, se ele... sei lá o que se passa na cabeça dele, né? Mas os meus vizinhos, eles não deixaram a porta aberta, o portãozinho aberto de propósito. E eu não achei que eu iria ser atacada. Então eu passei e eles foram em cima de mim, me derrubaram e quase me destroçaram. Mas eu estou viva, é isso que importa. Cada dia de vida da gente é um milagre. E quando você passa por uma situação tão grave, você se lembra disso, que cada dia é um milagre. Olha, Rosiane, suas palavras são belíssimas e o seu exemplo maior ainda mostra a grandeza, né, de caráter e de espírito que você tem. Mas, por outro lado, esse episódio pode sim servir como um alerta para evitar outros, né? Você disse, não registrou queixa, mas falou sobre a raça. Então, você acredita que esses animais não podem continuar sendo criados do jeito que estão sendo, com essa liberdade e oferecendo risco? Eu acho, mas no Brasil ninguém obedece às leis, né? Então, outro dia mesmo a minha irmã contou de um pitbull lá em Visconde de Mauá, onde ela mora, com a guia, mas sem a focinheira. E é perigoso, porque se ele escapar, o dono não consegue de verdade segurá-lo, né? E ele muitas vezes não obedece o dono, né? Então, tenho muitos relatos, porque depois do meu acidente, a imprensa publicou muita coisa sobre os pitbulls e os acidentes com cachorros, e o ideal era que não existissem no Brasil. Podem até existir na Suíça, onde todo mundo obedece às leis, mas não aqui.
Correto. E olha só, eu queria também colocar nessa conversa aqui com a gente o Anderson Nascimento, lá do Rio, né? Ele que acompanhou desde o começo esse caso e abrir aí para ele também fazer uma pergunta, participar aí dessa conversa. Por favor, Anderson. Rosiane Murray, um prazer poder falar com você aqui. Boa tarde. Rosiane, Obrigada. a sua história assim se destaca, né? Existe um ditado que diz: se a vida te der um limão, você devolve uma limonada. E foi exatamente o que aconteceu com você. Não esperava, né, passar por isso, mas você, com destreza, conseguiu dar a volta por cima, dando uma lição, né? Eu ouvi você falando de não ter prestado queixa, né, por conta da responsabilidade, nenhum desejo de vingança. E, Rosiane, eu queria saber de onde você tirou inspiração para tratar e trazer esse assunto de forma tão empática, emocionante, mesmo você revivendo as dores e o trauma enquanto você escrevia. Realmente eu queria uma história que me salvasse. A primeira ideia era me salvar, a mim mesma, não? Coloquei meus netos como meus ajudantes, embora eles não tenham participado da escrita do livro, eles estavam ali, me ajudando a escrever de alguma maneira. E foi, sim, exatamente isso, transformar esse acidente em algo mágico, onírico, para eu poder sair do trauma, você disse, dar a volta por cima, né? Não é fácil não ter um braço. Eu não me lembro de quando eu tinha um braço, procuro não me lembrar de quando eu tinha os dois, porque agora é tudo muito mais difícil, leva muito mais tempo para se fazer as coisas com um braço só, e existem algumas coisas que eu não consigo fazer, preciso de ajuda. E eu espero ter uma prótese num futuro próximo, seria muito importante. Olha, vamos levantar então aí essa campanha, né? Não sei como você está fazendo. Não. Não quero uma campanha. Vamos esperar para ver de onde vem. Tá certo, então. Então eu queria acabar aí com ao melhor estilo, né? Ao seu estilo, com poesia. Eu queria pedir para você declamar para a gente aí. Tem alguma poesia que você fez, que pode retratar toda essa força de vontade, toda essa virada? Olha, eu vou ler um pedacinho do livro. Eu acho que isso seria o melhor do que ler um poema isolado, né? Então eu vou ler um pedacinho do livro. Ai, peraí, deixa eu ver o que eu leio. A avó conseguia levar os meninos até muito longe com seu braço invisível. Uma vez, eles prepararam juntos uma cesta de sanduíches e gulodices, escolheram a nuvem mais fofa e macia para o piquenique e lá de cima viram tantas belezas que nem dá para contar. Outra vez, contando uma história das 1001 noites, a avó ficou tão encantada com determinado tapete voador, belíssimo, que o pediu emprestado só um pouquinho a um personagem. O braço mágico fez o caminho de ida e volta, e os netos rodopiaram pela sala, querendo sempre mais. Eu botei o braço mágico funcionando magicamente, claro, né? Então, ela foi até dentro de uma história das 1001 noites, ele, o braço, pediu emprestado um tapete voador e levou as crianças para passear. E ainda por cima eu falo das 1001 noites. Então tem, assim, muita magia nesse livro, é isso. Uma vovó, seus netos e muita magia para poder falar de um acidente tão terrível. Correto. E você conseguiu dar brilho ainda mais nessa história com essa bela leitura no final. Nós acabamos de conversar com a escritora Rosiane Murray, ela, né, que é um exemplo de superação
como a gente viu aí. Eu agradeço a sua participação. Digo que além de 2 entrevistadores, tem 2 fãs aqui seus agora. Agradeço Muito também o obrigada. Anderson, no Rio de Janeiro, por participar desse bate-papo, que começou aí com uma história triste, mas acaba de uma forma tão agradável. Muito obrigado. Obrigada. Beijos para todos. Até mais. Obrigado, Tchau. Anderson, também. Tchau. Como é que... Olha só, e a gente muda de assunto agora para falar de saúde. Isso porque o número de casos de mpox disparou no estado de São Paulo. Mais de 300 pacientes foram confirmados com a doença nos primeiros 7 meses deste ano. Vamos ver. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo registrou um aumento de 258% no número de casos de mpox entre janeiro e julho deste ano. Neste período, foram diagnosticados 315 pacientes com a doença. O número é bem maior que nos 7 primeiros meses de 2023, quando foram notificados 88 pacientes. Os números ainda estão longe do patamar registrado durante o surto de 2022, quando o estado contabilizou 4.129 pessoas infectadas. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o país, foram notificados, neste ano, 709 casos de mpox. A Organização Mundial da Saúde reacendeu o alerta diante do surgimento de uma nova variante do vírus, associada ao aumento do número de infectados na República Democrática do Congo. Já houve registros da doença em países onde ela não havia sido detectada até então: Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. E nesta quinta-feira, a Suécia também confirmou seu primeiro caso de mpox do tipo mais grave da doença, que recebeu o mais alto nível de alerta da OMS. No Brasil, o Ministério da Saúde criou um comitê de emergência para acompanhar a situação epidemiológica da mpox. Mas a ministra Nízia Trindade garantiu que não há motivo de alarme, mas sim de alerta. E o Ministério da Saúde informou hoje que negocia com a Organização Pan-Americana da Saúde a compra emergencial de 25 mil doses da vacina contra a mpox. Segundo a Anvisa, o imunizante é destinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos. E olha só, a gente vai continuar falando desse assunto e para você saber mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Júlio Croda, ele que é infectologista. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando um pouco a respeito do mpox. Doutor, por mais que essa doença não seja uma novidade, é sempre bom a gente explicar, ser didático para as pessoas que nos assistem. Então, eu peço para você explicar, por favor, da forma mais simples possível, é claro, do que se trata a mpox, por favor. É uma doença viral, que é transmitida pelo contato íntimo, de pele a pele. A maioria da transmissão, nesse momento, através de contato sexual, E essa doença se apresenta, basicamente, com lesões na pele, feridas na pele, que iniciam com feridas bolhosas. E é mais comum, principalmente, nas regiões íntimas, nas genitálias, por conta desse contato mais próximo e mais íntimo. A pessoa também pode apresentar febre, dor no corpo, mas o que caracteriza a doença são essas lesões pelo corpo, lesões bolhosas, crostosas. E, doutor, por que essa doença voltou a ser considerada emergência sanitária global? Então, a gente tinha uma circulação, de uma variante que é do clado 2, e agora a gente tem a emergência de uma variante do clado 1B. Realmente ela está associada a uma maior transmissibilidade, mas principalmente uma maior gravidade, Em termos de risco do óbito, que a gente chama de letalidade, ela é de 5 a 10 vezes mais grave, do que a variante que já estava circulando no Brasil anteriormente. E por isso essa necessidade de decretar emergência de saúde pública, para a gente focar esforços na contenção desse surto na África, para que
essa nova variante do clado 1B não se dissemine para outros países, para outras regiões, no momento que a gente não tem um número de doses de vacina suficiente e nem um tratamento específico, ou seja, uma nova variante com maior gravidade e sem tratamento e vacina específico. Então, esse é o risco. Então, é importante que a gente controle essa disseminação na África e, por isso, a declaração de emergência de saúde pública. Tá certo, doutor. E a gente viu aí que o número de casos aumentou bastante em São Paulo. Então, até para evitar alarmismo, mas ao mesmo tempo para ser realista, eu queria que o senhor, como especialista, falasse, é um motivo de preocupação? Como você avalia o risco em nosso país, especialmente na capital paulista? Esse é o principal momento, né, que a gente chama, um momento de preparação para uma nova doença, uma nova variante de uma doença, no caso da mpox, né, com maior gravidade. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma variante do clado 1B identificada no Brasil, só na Suécia. Então, por enquanto, a nossa ação é de monitorar, é de vigiar, é melhorar a nossa vigilância para a detecção da introdução dessa nova variante. E também é um momento da gente se preparar melhor, né? Eventualmente adquirindo novas vacinas, revendo os protocolos, revendo em qual local essa população que tiver essa doença será atendida, como será o tratamento dessas pessoas, se existe um antiviral específico para a doença, o Brasil tem acesso a esse antiviral. Então, esse é um momento fundamental, um momento de preparação, porque caso essa nova variante chegue no país, a gente está, de alguma forma, organizado para responder de uma maneira mais adequada. Então, eventualmente, a gente pode estar iniciando a vacinação, principalmente nos grupos de risco, que é homem que faz sexo com outro homem. A gente pode estar focando em regiões onde ocorra a disseminação desse clado 1B, quando chegar. Então, é um momento de preparação importante, é um momento de ter vacinas, de ter tratamento e de ter protocolos específicos para a doença. Correto. O senhor falou um momento de preparação, isso chama bastante atenção. E a pergunta que eu faço, o país está pronto para enfrentar essa doença? E ainda dentro dessa pergunta, a vacinação em massa, como aconteceu com a Covid, não é a melhor estratégia, pelo que eu vi aí alguns especialistas falarem? Não, é uma doença restrita, né, que se dá através da transmissão sexual. E quando a gente olha os dados, né, do passado e do que está ocorrendo na África, é uma transmissão bastante relacionada ao sexo. Na África, em trabalhadores do sexo. No Brasil, foram em homens que fazem sexo com outros homens, em mais de 90% dos casos. Então, o momento é focar a vacinação nesse grupo de maior risco, porque tem maior risco para adquirir a doença, mas, eventualmente, para evoluir com as formas graves da doença. Um subgrupo que é importante em relação às formas graves da doença são as pessoas imunossuprimidas. São pessoas que vivem com HIV e estão sem uso de terapia antirretroviral. Então, esse é um grupo bastante importante, que deveria estar tomando a vacina, mas esse grupo também não faz tratamento específico para o HIV. Então, é difícil a gente encontrar essa população. Então, o mais correto é ofertar essa vacina para a população específica de homens que fazem sexo com outros homens nesse momento, mesmo porque a gente não tem dose suficiente para fazer vacinação em massa e o resto da população não apresenta o mesmo risco que esse grupo específico. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o doutor Júlio Croda, ele que é infectologista. Doutor, muito obrigado pela a sua participação e essas informações que podem ajudar muito. Prazer estar conversando com a RIT a respeito desse tema, né? Que é importante, a gente tem uma declaração de uma nova emergência de saúde pública e o país, nesse momento, tem que se preparar para essa resposta de forma adequada, principalmente no que diz respeito à vigilância e vacinas. Muito obrigado, grande abraço. Abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta quinta-feira. Olha só, o nosso primeiro vídeo de hoje está repercutindo bastante nas redes sociais e, aliás, deixando muita gente indignada. Um empresário foi confundido com o criminoso e acabou sendo agredido e preso por policiais. Vamos ver essa história. O empresário foi agredido e algemado após ser confundido com criminoso na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo.
O homem estava em um carro junto com os 2 filhos quando foi abordado por policiais sem uniforme oficial e em uma viatura descaracterizada. Os 2 filhos fugiram assustados. O empresário sofreu algumas agressões durante a abordagem e ainda teve a arma apontada na cabeça. A Polícia Civil diz que os agentes procuravam criminosos em um carro similar ao do homem e agiram após o veículo não obedecer a uma ordem de parada. O advogado do empresário diz que não havia condições de diferenciar se a ordem havia sido dada por policiais ou criminosos. A Polícia Civil instaurou um inquérito contra o homem por desobediência e resistência à prisão. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$10 mil. Olha, primeiro detalhe, o empresário não tinha como saber que eram policiais, afinal, não estavam em uma viatura caracterizada e também não usavam uniformes. E segundo, a polícia tem que tomar mais cuidado na abordagem, não pode cometer um erro desse. E olha só esse outro vídeo que também está dando o que falar. Um homem atacou um carro com pedras em uma área nobre do Distrito Federal. Os carros estavam lá estacionados e ele, sem motivo algum, começou a jogar pedra nos veículos. Olha só essa história. Vizinhos conseguiram filmar um homem em situação de rua cometendo crime. As imagens mostram o momento em que o homem joga pedras em um carro estacionado em uma quadra da Asa Norte, área nobre do Distrito Federal. De acordo com a polícia militar, foi necessário algemar o homem, pois ele estava agressivo. Ele ainda tentou agredir bombeiros que prestavam apoio à polícia. Após a prisão, o homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia. O caso aconteceu na última terça-feira. Olha, alguns podem até alegar que ele tinha problemas mentais e deve ser o caso. Mas quem oferece risco tanto à vida quanto ao patrimônio não pode andar por aí livremente, não é mesmo? Afinal, quem vai pagar por esse prejuízo? E você já ouviu falar em um cavalo que rouba motos? Parece loucura, não é mesmo? Então dá só uma olhada nesse outro vídeo. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra 2 cavalos juntos em uma via pública andando soltos, perto de alguns veículos estacionados. De maneira inesperada, a corda que estava amarrada ao pescoço de um deles acabou ficando presa a uma moto, deixando o animal assustado. E por conta disso, começou a arrastar a motocicleta, até o momento que bateu em um carro que estava estacionado. Somente desta maneira, ele conseguiu se desprender do veículo. Não há ocorrência sobre pessoas feridas no incidente. A cena inusitada foi flagrada por câmeras de segurança e viralizou na internet. O incidente, que aconteceu na capital paulista. Na verdade, o cavalo ali enroscou sem querer na moto. Ele não é um criminoso, não é mesmo? E olha só, ninguém gosta, né, de fazer mudança, ou coisa chata. Imagina só, então, levar um sofá de metrô. Olha só esse vídeo. Fazer uma mudança sempre é uma dor de cabeça, principalmente para achar um carreto com um preço acessível. Esse homem quis resolver a situação por conta própria. Ele decidiu transportar o sofá sozinho no metrô e acabou chamando muita atenção de quem passava por ali, principalmente porque ele não estava conseguindo passar ele pela porta, deixando o trem parado na estação. Com certeza, isso gerou muito incômodo nos outros passageiros, mas não dá para negar que ele foi criativo. Olha, e como será que ele passou pela roleta? O lado bom é que ele pôde colocar ali outros passageiros sentarem e continuar aí a viagem tranquilamente e acomodados. Bom, e a gente muda de assunto agora para falar da tragédia, né, aérea, a tragédia que aconteceu com o avião no interior de São Paulo. Uma análise feita por satélites mostra que o avião da Voipaz, que caiu, como eu disse, em Vinhedo, no interior paulista, voou cerca de 10 minutos sob muito gelo. E o fabricante da aeronave afirmou que nessa condição há um enorme risco de perder a sustentação e girar. Vamos ver. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas estima que o avião da Voepaz tenha ficado de 8 a 10 minutos sob gelo severo. A aeronave tem luzes na cabine para alertar a tripulação sobre o impacto do gelo. Quando a exposição ao gelo persiste, o avião perde sustentação. A saída de pilotos em condição sob gelo é algo treinado em simuladores. A empresa aérea afirmou que o mecanismo de degelo funcionava
no dia do acidente. Um laudo apontou que o avião esteve com o sistema inoperante em pelo menos 6 ocasiões, em 3 dias de julho de 2023, de acordo com o manual da aeronave, quando o gelo severo acumulado nas superfícies de voo, como as asas e o estabilizador horizontal, não é removido pelo sistema antigelo. Ele pode degradar seriamente a performance e controlabilidade da aeronave. A reconstituição feita na UFAL revelou também que o avião da Voepaz enfrentou uma zona meteorológica crítica e atravessou nuvens com temperatura abaixo de 40 graus Celsius. O laboratório combinou imagens de satélites e radar associadas às coordenadas geográficas da rota do voo. O estado já estava sob influência de uma frente fria. E, de acordo com o laboratório, ventos fortes, com velocidade em torno de 53 km por hora, também estavam na mesma direção do voo, trazendo ainda mais instabilidade ao avião. Olha, vamos então atualizar as informações do acidente com o avião da Voepaz. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está agora lá no ML de São Paulo e vai trazer mais informações ao vivo. O Fernando vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Fernando. E todos os corpos já foram identificados? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Felizmente, todas as vítimas do acidente aéreo já foram reconhecidas e, de acordo com as equipes de peritos que trabalham aqui no Instituto Médico Legal, o IML de São Paulo, as famílias dos 62 mortos já foram comunicadas na noite passada, quando o processo de reconhecimento terminou. E dessas 62 vítimas, 42 corpos já foram liberados para as famílias, ou seja, ainda restam 20 pessoas que estão aí aguardando o processo de liberação para, enfim, serem entregues aos seus familiares. E além das 62 pessoas a bordo do voo 2283 da Voepaz, também havia um cachorro que pertencia a uma família de venezuelanos. E os restos mortais do cãozinho também já foram entregues à família de seus donos. De acordo com as equipes de peritos, todos os corpos foram identificados por impressões digitais, comparações radiológicas e também por exames odontológicos realizados aí na arcada dentária das vítimas do voo da Voepaz, que caiu lá em Vinhedo. Das 62 vítimas, 40 pessoas foram identificadas por impressões digitais e as outras 22 por alguma característica física ou por esses exames, como eu mencionei anteriormente. E as famílias também tiveram um papel muito importante nesse processo de identificação. As vítimas que possuíam alguma tatuagem espalhada pelo corpo foram identificadas através das fotos dessas tatuagens que foram fornecidas pelos seus familiares. Além disso, 8 estados brasileiros também ajudaram as equipes de peritos nesse processo, fornecendo as planilhas civis de cada um dos mortos. E, além disso, mais de 40 equipes de médicos e de equipes odontológicas legais participaram aí desse processo de reconhecimento e ajudaram as equipes de peritos aqui do Instituto Médico Legal a finalizarem este trabalho. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí por essas informações tão detalhadas. E olha só, um outro acidente aéreo, infelizmente, aconteceu nesta manhã. 5 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Apiacás, na zona rural do Mato Grosso. Equipes da delegacia local e da polícia técnico-científica estão coletando material no local do acidente e em outras fontes de dados para a identificação das vítimas. Vamos ver. A Polícia Militar confirmou que o avião de pequeno porte caiu em uma fazenda localizada na zona rural do município de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, e próximo ao rio Teles Pires, em uma região conhecida como Paredão. A aeronave com 2 motores era modelo King Air. As vítimas são o empresário Arne Alberto Spearing, 70 anos, 2 netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto.
De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião tinha capacidade para 7 pessoas, entre tripulantes e passageiros. O dono do avião, empresário Arne Spiring, também era dono de uma empresa de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis, clube de futebol do Mato Grosso. Arne estava hospedado na pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, há 2 dias. Nesta quinta, o empresário saiu do local para voltar para casa quando aconteceu o acidente. E uma boa notícia agora. A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Pastor e da Pastora Evangélicos. E a proposta agora vai passar pela sanção do presidente da República. A data será comemorada no 2º domingo de junho. O projeto vai passar pela sanção do presidente Lula e, se não houver recursos para análise no plenário, a data será oficializada e comemorada no 2º domingo de junho. Alguns políticos, como Damares Alves, ex-ministra da Família, e o deputado Zequinha Marinho, relator do projeto, comemoraram antecipadamente a criação da data. Damares comentou que a data é um marco e destaca o papel das mulheres na igreja evangélica. Já Zequinha Marinho vê a data como uma forma de homenagear os líderes religiosos que dedicam as vidas ao serviço espiritual. Originalmente, as pastoras não estavam incluídas no projeto, mas uma emenda incluiu as mulheres, foi aprovada. E o projeto não precisará retornar à Câmara dos Deputados, podendo ser sancionado diretamente pelo presidente. Vamos falar de esporte. Os nossos atletas, os medalhistas olímpicos, seguem recebendo merecidas homenagens por suas conquistas, seja pelas pessoas aí que estão à volta deles ou até mesmo pelos clubes aos quais eles representam. Vamos ver? Uma conquista tão grande quanto uma medalha olímpica merece um reconhecimento à altura. E assim foi feito com a dupla do vôlei de praia. Duda e Ana Patrícia foram recebidas aos aplausos ao embarcarem no avião. As duas seguiam viagem para Uberlândia quando receberam a homenagem. E não para por aí. Além da celebração dos tripulantes, a cabine faz um pequeno discurso sobre as duas, demonstrando orgulho de seus feitos em uma bela homenagem. Seguindo para o Rio de Janeiro, os atletas olímpicos, medalhistas e profissionais do Flamengo também foram homenageados. O Clube Carioca organizou um evento na Gávea para cerca de 800 pessoas. No evento, foram homenageados os atletas Isaquias Queiroz, Rafaela Silva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Flávia Saraiva. Juntos, os atletas somam 6 das 20 medalhas conquistadas pelo time Brasil nos Jogos de Paris. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.